Relato real do lobisomem das pedras. O rugido que ecoa no silêncio. Era uma noite fria e enevoada em Serra da Cruz, um povoado incrustado entre os morros rochosos do interior de Pernambuco, onde o vento gelado descia das encostas de pedra, carregando o cheiro de mato úmido e poeira de granito. A lua cheia pairava no céu, como um olho branco e vigilante, lançando uma luz difusa sobre as casinhas de taipa e pedra empilhadas ao longo de trilhas estreitas, os terreiros cercados por muros baixos, de rocha bruta, e as colinas cobertas de vegetação rasteira, que pareciam sentinelas imóveis contra a escuridão. O som do vento assobiando entre as pedras misturava-se ao coachar distante de sapos e ao estalar ocasional de galhos secos. Mas naquela noite havia algo mais. Uma quietude pesada que os moradores sentiam como um peso nos ombros. O ano era 1977, e Serra da Cruz, com suas ruas de cascalho e lampiões a querosene tremendo nas janelas, vivia num isolamento que tornava cada dia uma batalha contra a solidão e a terra dura. As histórias de assombração eram o fio que conectava as gentes, contadas ao redor de fogueiras enquanto o café preto fumegava. Mas naquela noite, o que sussurravam entre as portas fechadas era o temor do lobisomem das pedras, uma lenda que os sertanejos conheciam como verdade. Dona Severina, uma lavadeira de pele enrugada e mãos marcadas por anos de esfregar roupa nas pedras do riacho, estava na cozinha de sua casa, aquecendo uma panela de milho no fogão a lenha sob a luz fraca de um lampião pendurado na parede. O cheiro de milho tostado misturava-se ao ar úmido, e o crepitar da lenha era um conforto contra o frio que se infiltrava pelas frestas das tábuas, até que um som a fez parar. Um arranhar lento e deliberado, como unhas raspando pedra, vindo das encostas além do quintal. Ela largou a colher de pau, que caiu com um baque no chão de terra, e correu para a janela, espiando pela cortina de chita desbotada. A luz da lua mal atravessava a névoa, mas então ela viu uma sombra longa e encurvada movendo-se entre os morros, acompanhada por um par de olhos cinzentos que brilhavam como prata na noite. Não era cachorro selvagem, nem cabra perdida. Era algo maior, algo errado. São Bento me guarde, sussurrou ela, correndo para pegar o terço que guardava num prego na parede, os dedos trêmulos deslizando pelas contas enquanto trancava a porta com uma tranca de ferro. O lobisomem das pedras era uma história antiga, sussurrada desde os tempos em que os bandeirantes cruzavam os sertões em busca de ouro, por volta de 1700. Um desses homens, um pernambucano chamado Gonçalo Pedra, chegou ao vilarejo numa manhã de céu cinzento, trazendo consigo um cavalo magro e um olhar que parecia carregar mais do que os fardos de sua jornada. Era um sujeito de pele morena e olhos claros, quase cinzentos, que pareciam refletir as pedras das encostas. Falava pouco, mas tinha uma força que impressionava os lavradores, capaz de quebrar uma rocha com um golpe de picareta. Diziam que ele viera fugido de uma mina nos confins de Caruaru, após um desmoronamento que matou meia dúzia de companheiros. Um acidente que os mais velhos atribuíam a algo além da ganância humana. Gonçalo se instalou numa furna entre os morros, uma caverna rasa cercada de pedras soltas e mato seco que os locais chamavam de Cova do Silêncio. E logo os sinais começaram. Galinhas apareciam despedaçadas nos quintais, com marcas de mordidas que pareciam feitas por dentes de pedra. Pegadas largas, com garras que marcavam o chão rochoso, surgiam ao redor da furna nas noites de lua cheia. E um rugido grave, mais eco do que animal, reverberava pelas encostas, fazendo até os homens mais valentes cruzarem os dedos. Certa vez, um grupo de lavradores resolveu pôr fim aos boatos. Liderados por José da Rocha, um homem forte de pele escura que conhecia cada trilha dos morros, eles pegaram espingardas de socar, facões e uma corda de sisal trançado, pensando em laçar o que quer que fosse. Subiram as encostas numa tarde de céu claro, o sol refletindo nas pedras e aquecendo o ar devagar.
Mas quando chegaram à furna de Gonçalo, encontraram apenas silêncio. A entrada da caverna estava aberta, exalando um cheiro de enxofre e terra úmida, e no chão havia marcas, de unhas que desciam para a escuridão. Antes que pudessem entrar, um rosnado subiu da furna, seguido por uma forma que saltou sobre eles, uma criatura de pelo grisalho e empoeirado, olhos cinzentos brilhando como prata, e dentes que reluziam como facas tortas. 2 lavradores caíram. Na hora, o pescoço rasgado por garras que pareciam cortar pedra, enquanto José atirou e acertou a coisa no ombro. Mas ela apenas rugiu e desapareceu entre os morros, deixando um rastro de sangue escuro que secou na rocha. Desde então, o lobisomem das pedras virou uma presença temida, aparecendo em noites frias de lua cheia como um espectro das encostas. Naquela noite de 1977, o lobisomem parecia mais inquieto do que nunca. Luizinho, um menino de 14 anos que ajudava o pai na lavoura de feijão, tinha saído para buscar água no riacho atrás da casa, a uns 70 metros dali. Carregava um balde de lata e uma lanterna de pilha que piscava a cada passo, o feixe de luz dançando sobre as pedras enquanto ele assobiava uma cantiga para afastar o frio e o silêncio. A lua cheia iluminava os morros, mas também tornava as sombras das rochas mais escuras, mais vivas. Foi então que ouviu um som, um estalo na pedra, como algo pesado pisando o cascalho, seguido por um grunhido que fez os sapos silenciarem. Virou-se, rápido, o balde caindo com um clangor que ecoou na noite, e viu 2 pontos cinzentos brilhando entre os morros, olhos grandes e frios, fixos nele, a uma altura que nenhum bicho das encostas podia ter. O coração disparou e ele correu, as sandálias de couro escorregando no cascalho, enquanto a lanterna caía e se apagava, deixando-o na luz crua da lua. Sentia algo atrás dele, o som de garras arranhando pedra, um bafo quente que cheirava a poeira e sangue seco, levando-o a gritar por ajuda enquanto tropeçava nas rochas soltas. Chegou em casa aos trancos, batendo na porta até a mãe abrir, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Seu pai, o seu Manuel, um lavrador de pele morena e barba rala, pegou uma espingarda de caça e uma lanterna mais potente, enquanto Dona Severina acendia uma vela e rezava um terço em voz alta, pedindo proteção a São Sebastião. Manuel saiu para o quintal, o feixe de luz varrendo os morros, mas só encontrou o balde de Luizinho, jogado perto do riacho, com marcas de dentes que haviam amassado a lata como se fosse papel. Os cachorros do vilarejo latiam ao longe, mas nenhum se aproximava do terreiro como se soubessem o que rondava ali. Ele voltou para dentro, trancou a porta com uma tranca de ferro e passou a noite vigiando, a espingarda no colo, enquanto os rugidos ecoavam pelas encostas, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir do outro lado da parede. Na manhã seguinte, Serra da Cruz estava em polvorosa. Luizinho contava a história entre soluços, descrevendo os olhos cinzentos que o seguiram, uma presença que parecia mais pedra do que carne. Manuel reuniu os homens. O Zé Pedreiro, um homem baixo que trouxe uma garrucha enferrujada. O compadre Chico, um lavrador forte que carregava um facão e um rosário de madeira. E até Dona Severina, que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de pedra que ela mesma tinha talhado. Decidiram ir até os morros onde Luizinho viu a criatura, seguindo pegadas fundas no cascalho que cheiravam a enxofre e levavam à furna de Gonçalo Pedra. O sol brilhava no céu, o frio refletindo nas pedras e aquecendo o ar devagar, mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram à furna ao meio-dia, o silêncio das encostas quebrado apenas pelo canto rouco de um gavião que voava em círculos. A furna era agora uma fenda rasa, entre 2 rochas grandes, coberta de mato seco e exalando um cheiro que misturava enxofre, poeira e algo azedo, como terra molhada. Zé Pedreiro apontou a garrucha para a escuridão, as mãos trêmulas manchadas de suor,
enquanto Chico segurava o facão com força, os olhos inquietos vasculhando as rochas ao redor. Dona Severina ficou na frente, os pés descalços firmes no cascalho, e começou a jogar sal na entrada da furna, murmurando uma reza que misturava o Pai Nosso com palavras estranhas em um dialeto sertanejo, talvez um canto que aprendera com os avós que enfrentaram a seca. De repente o chão tremeu, um estremecer que levantou poeira e fez as pedras rolarem pelas encostas. Um rosnado subiu da furna, seguido por um rugido que cortou o ar como um trovão seco, e então ele apareceu. O lobisomem das pedras, uma figura colossal que saltou da caverna como uma tempestade de pedra viva. Era alto, mais de 2,5 metros, com ombros largos cobertos de pelo grisalho e empoeirado, seco como os morros, os músculos retesados brilhando sob a luz do sol. Os braços eram longos, terminando em garras curvas que pareciam facas de granito, e o rosto era um pesadelo em carne. Uma mandíbula torta cheia de dentes afiados e branqueados, pingando uma baba espessa que cheirava a poeira e morte. E olhos, cinzentos, profundos e brilhantes que pareciam prata cortando o dia claro. Ele soltou um rugido que fez o ar vibrar, o som ecoando pelas encostas como um aviso ancestral. Chico gritou e largou o facão, correndo para os morros mais próximos, enquanto Zé Pedreiro disparou a garrucha, o tiro acertando o peito da criatura, que rugiu de fúria, mas não caiu. Manuel avançou com a espingarda, atirando novamente e acertando o ombro da coisa, arrancando um jato de sangue escuro que secou na pedra. O lobisomem revidou com um golpe de garra que jogou Manuel contra uma rocha, o peito sangrando onde as unhas rasgaram a camisa. Dona Severina ergueu a cruz, os braços tremendo sob o peso, e gritou: "Volte pras pedras fundas, coisa ruim, que o sal te queime e a luz te enterre." Jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo, no pelo grisalho e no chão, chiando como se tocassem fogo. A criatura hesitou, os olhos cinzentos piscando com algo que parecia raiva ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo das árvores, e então recuou, saltando de volta para a furna com uma rapidez que não combinava com seu tamanho. O pelo grisalho desaparecendo na escuridão, enquanto as pedras pareciam fechar-se atrás dele. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Severina caiu de joelhos no cascalho, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás dos morros. Voltaram para o vilarejo em silêncio, carregando Manuel, que gemia com o peito envolto num pano rasgado. Dona Severina ficou na furna por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor da entrada e fincando a cruz na terra como um selo, murmurando preces até a noite cair e as encostas voltarem ao seu silêncio gelado. Desde então, o lobisomem das pedras não reapareceu em Serra da Cruz, mas os moradores ainda evitam a cova do silêncio nas noites de lua cheia, e o som de um rugido distante às vezes ecoa pelas rochas, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá espreitando. Luizinho cresceu, virou lavrador como o pai, mas nunca mais buscou água à noite. Os olhos cinzentos do lobisomem gravados em seus pesadelos como um aviso que ele passou aos filhos. Dona Severina morreu em 1989, numa tarde de chuva fina, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou na furna, talvez uma promessa, talvez uma maldição, para que o lobisomem ficasse preso nas sombras das pedras, longe do vilarejo que ele um dia aterrorizou.